Você sabe o que fazer quando seu filho, sua criança, está enfrentando uma situação de medo, algo que gera ali uma ansiedade, uma angústia? Se você não sabe ou sabe, mas quer mais informações, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou dar várias dicas para pais, filhos, professores, para você que tem uma criança em casa. Oi, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a psicóloga Fabiana Pavanelli, sou psicóloga, neuropsicóloga, orientadora de pais. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o medo das crianças, como que nós podemos ajudar, como que nós podemos lidar com o medo que nós sentimos também do nosso filho enfrentar uma situação de medo e não conseguir lidar com ela. Vou dar várias dicas para vocês. Antes de tudo, eu vou pedir que se você ainda não é inscrito nesse canal, que é um canal novo, que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber notificação dos novos vídeos, compartilhe esse vídeo com famílias que você conhece e se você gostar do conteúdo, deixa aí o seu like, seu coraçãozinho e também o seu comentário com sugestões para os próximos vídeos. Desde já agradeço aqui a sua presença, por compartilhar o seu tempo comigo. E vamos ao conteúdo. Esse vídeo ele é fruto de perguntas que eu recebi num grupo de pais. E eu quero poder ajudar não somente os pais que me fizeram essas perguntas, mas pais que também estão me acompanhando aqui no canal, me acompanhando nesse vídeo. E em primeiro lugar, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho do que seria a ansiedade das crianças pequenas. Se nós formos pegar o contexto de como nós aprendemos coisas novas, como que nós aprendemos? Nós temos uma informação que nós já conhecíamos e uma outra informação que estava muito bem esclarecida. De repente, nós recebemos uma informação nova, um desafio, e nós temos que abrir espaço nessas informações que nós já tínhamos para aceitar algo que é novo. Isso que é novo pode ser algo real, algo bom, ou pode ser muitas vezes uma informação que nós ainda estamos ali com dúvida, estamos testando. Será que é verdade? Será que não é? Será que pode me machucar? Será que não? Será que se eu for para a escola eu vou mesmo conseguir fazer novos amiguinhos? E se não? E aí, quando a criança ela recebe essa informação desse e se, é que nós vemos as crianças entrando ali num processo ansioso. Vamos pegar uma situação de uma criança que ela está indo para uma escola nova, por exemplo. Se em algum momento ela duvida que vai fazer amigos, isso pode gerar um medo, pode gerar sintomas de ansiedade, todos aqueles sintomas que nós já conversamos no primeiro vídeo sobre ansiedade. Tem um outro vídeo aqui no canal com experiência científica que vocês podem mostrar para as crianças, para explicar como elas se sentem. Mas as crianças, quando elas... Vão lá no outro vídeo depois, vou deixar o link aqui, vou deixar na descrição do vídeo para vocês poderem acessar. Passeiem aqui nos vídeos do canal, é um canal novo, mas já tem bastante informação sobre ansiedade, vídeos de relaxamento também. Mas vamos lá. Quando as crianças elas entram nesse processo ansioso, que seria o quê? Medo de fazer alguma coisa, medo de tentar algo novo, medo de que algo possa acontecer com elas ou com um familiar, alguém que para elas é muito importante. O que geralmente essas crianças fazem? Elas entram num processo de evitação. Então, se eu tenho medo daquilo, eu não tenho certeza que aquilo é algo seguro, que aquilo é algo que de repente vai me trazer algum benefício, o que eu vou fazer? Vou me afastar. E aí nós vemos as crianças entrando em várias situações de evitação e com comportamentos que vão nos mostrar que algo está gerando uma angústia, que o medo está gerando ali uma necessidade de acolhimento mesmo. Nós vemos isso por meio de comportamentos que são mais visuais. Então, uma criança que começa a roer as unhas,
uma criança que muitas vezes começa a desenvolver uma mania, crianças que acabam ficando mais agressivas porque elas não querem falar sobre esse medo que elas sentem, porque elas sentem muitas vezes vergonha de ter medo, ou medo que os pais descubram que ela tem medo de repente de algo que ela assistiu no YouTube e ela não poderia assistir, ela sabe disso, mas essa criança começa de alguma forma a demonstrar com seus comportamentos que ela está com medo de alguma coisa. Algumas crianças voltam a fazer xixi na cama, outras crianças acabam evitando situações sociais. E aí, através da observação e conversando com a sua criança, você vai conseguir identificar do que ela tem medo. Se você não conseguir identificar do que ela tem medo, você consegue pelo menos identificar em que situações ela fica mais quietinha, ela fica um pouco receosa, muitas vezes entra ali numa questão de sintomas que são visuais, no caso da questão das unhas, que é muito mais aparente, balança muito os pés. Você vai conseguir observar isso se você começar a prestar atenção nesses pequenos detalhes. E o que é o medo, gente? Isso assim, para criança, para adultos, adolescentes, para todo mundo. O que seria essa ansiedade e esse medo? É quando você quer ter controle de alguma coisa que você não tem, né? Vamos pegar a situação da escola. Você está numa escola nova, amiguinhos novos, e você talvez não tem certeza de que vai dar tudo certo, que você vai conseguir fazer amigos, você talvez tenha dúvidas de que essas crianças vão gostar de você ou não. À noite, medo do escuro. Então vamos lá, a criança ela está no ambiente onde ela não tem controle visual. Está escuro, eu não tenho controle. E as crianças e os adultos também, né, gente? Adultos, adolescentes, quando eles não têm controle de algo, em muitas situações eles vão entrar ali no processo ansioso, vão começar a ter sintomas de ansiedade, porque nós queremos ter certeza de tudo. Infelizmente ou felizmente nós não temos. E é a experiência que nos vai permitir enfrentar essa situação, entender que nós não temos controle de tudo, mas que nós podemos tentar algo novo. E quando nós conseguimos mostrar isso para a criança, conversando com ela, através de livrinhos, através de desenhos, modelagem, de várias formas nós conseguimos abordar esses assuntos com as crianças. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo alguns curtas que vocês encontram aqui no YouTube mesmo. E vocês podem assistir com as suas crianças e conversar com elas sobre esses curta-metragem, que são vídeos rápidos, assim, de no máximo 8 minutos. E aí, através disso, vocês conseguem uma brecha para conversar sobre determinados medos que as crianças têm, né? Mas eu queria que vocês enxergassem o medo a partir dessa perspectiva. É uma criança querendo ter controle de algo que, na maioria dos casos, ela não tem. E não ter o controle, apesar de gerar ansiedade, é importante para quê? Para que a criança possa ter novas experiências, tá? Pensem que assim, quando a criança ela começa a entender que o que ela sente no corpo é esperado, que aqueles sintomas são muito comuns numa situação de medo e que mesmo tendo medo ela pode tentar enfrentar aquilo que ela sente, ela começa a se fortalecer, se empoderar, e nós começamos a dar um suporte não para que ela tenha garantias de tudo na vida, mas que ela possa tentar um pouquinho de cada vez. Às vezes vai fazer uma tentativa de dormir no escuro a primeira vez, não vai conseguir, você vai incentivar essa criança de novo, vai conversar de novo com ela, vai procurar saber o que ela acha que vai aparecer ali no escuro. Temos muitos filmes que falam do escuro, os Monstros S.A., tem vários filmes da Pixar que abordam esse assunto. E isso vale para todos os outros medos. Mas eu quero deixar para vocês aqui também algumas dicas de livros que eu gosto muito, que podem ajudar vocês a começarem esse diálogo com as crianças, tá?
Então, ó, o primeiro livro é da editora Sinopsis, O Medo e os Seus Disfarces. Esse livro é muito legal, gente. Eu não tenho como mostrar o livro inteiro aqui, senão a editora não vai ficar muito feliz comigo se eu mostrar o livro inteiro. Porém, eu quero dar um spoiler para vocês aqui de alguns medos que são abordados nesse livrinho, que é a fobia social, o excesso de preocupação com o futuro e a ansiedade. E aí aqui nós temos uma questão de compulsão alimentar que vem através da ansiedade. É um livro que vale muito a pena, ele é muito bom. Nós temos também um outro livrinho que é para as crianças que têm fobia social, que é O Menino que Tinha Medo de Criança. Então, para as crianças que têm medo ali de se envolver com outras crianças, de brincar, de tomar iniciativa, que outras crianças cheguem perto delas. É um livro que é muito bacana. Indiferente do diagnóstico que a sua criança já tenha recebido, os livros, gente, eles vão trabalhar assuntos que são do universo deles, tá? Então, por isso que é muito bacana trabalhar com desenho e com livros. O menino que tinha medo, mas muito medo. E aí ele traz uma historinha do menino que tinha vários medos e aí ele faz todo um caminho tentando enfrentar os seus medos. Não posso contar o final. A menina que não tinha medo de nada, e aí é bacana esse livrinho, ele é um livrinho, gente, muito antigo. Eu consegui ele num sebo, porque eu acredito que nem seja mais produzido, mas talvez vocês encontrem ele de alguma outra forma aí na internet, talvez na estante virtual. E ele vai falar da questão oposta, então daquela criança que não tem medo de nada, porque muitas vezes as crianças vão fantasiar que se ela não tivesse medo de nada seria ótimo. E na verdade, o medo ele é necessário para a nossa sobrevivência, ele é necessário para que nós possamos pensar antes de fazer, ele é necessário para que nós possamos ponderar situações, né? E ele é muito bacana por isso. A menina que não tinha medo de nada. Nós temos também o menino que tinha medo de errar. E aí nós temos aqui uma questão, né? De uma criança que acha que se fizer tudo certinho, viver num mundo perfeito, que aquilo seria ótimo. Só que aí ele cria um medo de errar, de não conseguir ser perfeito. E isso gera angústia, gera ali uma ansiedade, e ele faz todo um caminho para entender que esse mundo perfeito não existe, que nós vamos sim errar de vez em quando e tudo bem, né? E por último eu queria deixar para vocês um outro livrinho que vem falar sobre o medo, que na verdade seria o medo da distância dos pais, falando ali de uma ansiedade da separação, né? Não da separação dos pais se divorciarem, mas a ansiedade da separação física dos pais. Tem outro vídeo aqui no canal falando só sobre a ansiedade da separação, com dicas também do que fazer, como você ajuda a criança que está ali com medo de se desgrudar de você. Você pode ir lá ver esse vídeo depois. Mas esse livrinho também ele é muito bacana, gente, porque ele conta o que acontece dentro da criança quando ela pensa que o pai e a mãe vão se afastar dela, tá? Então eu deixo para vocês essas sugestões, lembrando que o melhor recurso que existe é você conversar com a sua criança, é você sentar com a sua criança para desenhar, para jogar, porque enquanto você faz isso, enquanto você tem tempo de qualidade com a sua criança, você tem condições de dar para ela estratégias de como ela pode fazer mudanças em determinadas situações. Você tem como estimular também possíveis soluções de problemas, que é algo que as crianças, principalmente as menorzinhas, ainda têm muita dificuldade de perceber como que eu consigo resolver esse problema. Então, conversando com elas, elas costumam ir contando para você o que aconteceu, o que ela tem medo que aconteça. Você consegue contar para elas também situações da sua infância que você viveu, como que você conseguiu superar aquela situação.
E assim nós vamos dando ferramentas para que essas crianças consigam lidar com esse medo e em seguida superar aquilo que eles têm medo para se fortalecer, tá bom? Eu espero que vocês usem esses livrinhos, que vocês possam brincar muito com as suas crianças, desenhar muito com as suas crianças e que essas crianças possam, com vocês, superar todos esses medos. Agradeço a sua companhia até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, participe aqui do canal porque ele vai ser construído com a sua ajuda. Um grande beijo, tchau!